Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber André Turqueto, CEO da Veloy, empresa de meio de pagamento para mobilidade, que começou com tags para estradas, estacionamento e tem expandido a operação no país. Vamos conversar também com o economista Eduardo Sattamini, diretor-presidente do Grupo de Energia ENGIE no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E voltamos com o Show Business. Ele comanda desde 2021 a Veloy, uma empresa de meio de pagamento para mobilidade, resultado de uma parceria do Banco do Brasil e o Bradesco. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com André Turqueto, CEO da Veloy. Obrigado, André, pela presença aqui em nosso estúdio. E eu queria que você imediatamente falasse para a nossa audiência qual é o tamanho desse mercado de tags no país. Eu falo mercado de tags onde tudo começou na Veloy, né? Qual que é o tamanho desse mercado? Pô, Bruno, obrigado pelo convite. Alegria aí estar com você aí falando, né, esclarecendo sobre esses temas de mobilidade, vamos dizer assim. Esse mercado de tags, eu até não gosto muito dessa palavra, porque acho que a tag ela te limita um pouco, né? A tag é uma tecnologia, é um chip que se comunica com uma antena, mas para simplificar, porque na verdade o termo correto mesmo é pagamento veicular, né? Tudo que você pode fazer com o seu carro, num conceito de que o carro ele acabou virando uma carteira digital, né? Pensa a quantidade de coisas que você faz com o veículo. Serviços financeiros e não financeiros. Você compra ou vende o carro, você paga seguro, financiamento, consórcio, você paga tributo, você passa no pedágio, põe gasolina, lavagem, passa no drive-thru e paga sua comida. Então, é esse conceito de carteira digital que ele está se expandindo no país. E é dentro vamos dizer, dessa trajetória que a Veloy entra. Hoje são 14 milhões de veículos tagueados, ou veículos que estão aptos, né, a serem carteiras digitais em movimento, né? Isso dá quantos por cento da frota? Isso, a frota circulante nacional, em torno de 60 milhões de veículos, né? Se você pegar, 20% da frota. 20% da frota está com a tagzinha. 20% né? da frota. Que você não gosta tanto. Agora, a quantidade de veículos... A nossa audiência entende quando a gente fala, porque muito da nossa audiência tem a tag ali no carro. É mais fácil. É mais fácil, exatamente. É mais fácil entender, né? Mas quando você considera os veículos, sejam veículos de transporte profissionais ou veículos de passeio que frequentam, por exemplo, pedágios, né? Aí você está falando que, em média, no Brasil, metade dessa frota já possui a tag ou algum meio de identificação veicular para pagamento. Bom, você está falando, André, que é algo muito mais amplo do que a simples tag ali. Você até falou que é uma tecnologia, né, que manda os dados para fora. A Veloy hoje, ela é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de meio de pagamento, ou seja, uma empresa do setor financeiro. Como é que vocês se definem? Você sabe que todo mundo me pergunta isso, né? Eu acho que a gente está no meio. A gente é uma empresa de meios de pagamento, dentro da indústria financeira, mas a gente também está dentro dessa, vamos dizer, estrutura de serviços para a mobilidade e, obviamente, a tecnologia é o grande habilitador de tudo isso. Então, eu diria para você que hoje a Veloy é mais do que tudo uma empresa de tecnologia.
De tecnologia. De tecnologia, com certeza. Agora, a gente está falando de rodovia, né, de tag, de estacionamento, enfim. É um setor amplo que a nossa audiência conhece bem. Até porque muita gente tem a sua tagzinha ali no carro. O André, ele é presidente da Associação Brasileira de Pagamento de Mobilidade. Isso. Você, como presidente e imerso nesse setor, quais são as tendências aí? O que vai vir pela frente? Vai ter uma mudança muito grande, eu imagino, né? Já está tendo, Bruno. Então, acho que aqui a ABPAN, né, a associação que congrega as empresas de pagamentos para mobilidade, ela tem amplo interesse de que a tecnologia desse mercado evolua. Por isso que eu digo que a tecnologia efêmera, a tecnologia da tag, pode ser outra tecnologia. Hoje você tem identificação de placa associada a outros meios de pagamento. Você tem tecnologia de localização via satélite, também com a possibilidade de ser vinculada em outros meios de pagamento. Você tem uma transformação importante na infraestrutura rodoviária, que é o Free Flow, que nada mais é do que o pedágio sem cancela, sem praça. André, esse é um tema que eu já falei algumas vezes aqui no Show Business, sempre tem o interesse da nossa audiência, que é o tal do Free Flow. Em primeiro lugar, o que é o Free Flow? É você passar sem a cancela ali? Exatamente. O nome já diz, né? Free Flow é livre passagem, é uma tecnologia, é uma infraestrutura associada a uma tecnologia, um conjunto de tecnologias que permite a identificação do veículo em velocidade, sem a necessidade da cancela e sem a necessidade daquela praça convencional de pedágio que a gente conhece hoje. Tá, mas quem não tem a tag no carro, é identificado pela placa? Eu vou começar falando assim, olha, quem tem a tag? Quem tem a tag não precisa fazer absolutamente nada no Free Flow. Vai vir o custo na fatura. Igualzinho você tem hoje qualquer tipo de estacionamento que tem credenciado, a praça de pedágio na pista automática, é idêntico, né? Sem fricção nenhuma. Quem não tem a tag, então assim, eu convido quem não tem a tag, que tenha a tag, né? Muito simples, né? Você adquirir hoje a tag, acabou fazendo parte até da própria oferta bancária, né? Então, no conjunto de serviços hoje é muito comum, né, os bancos oferecerem, no nosso caso, Bradesco e Banco do Brasil oferecem amplamente aí para a sua base de clientes a facilidade de ter a tag como um benefício, tanto conta corrente quanto o cartonista, né, o possuidor aí de cartão de crédito. Então, você hoje tem uma facilidade enorme. Essas pessoas, eu acredito, com o advento, né, com a proliferação do Free Flow, isso vai acontecer de uma maneira muito acelerada nos próximos meses, anos, mais pessoas vão se interessar a adquirir a tag, e esses 20% rapidamente eu acredito que vão se tornar 30%, 40%, 50% da frota circulante nacional em detrimento ali do Free Flow. Quem não tem a tag, Bruno, foi a tua pergunta, hoje ainda é um pouco... você não tem tanta conveniência para você fazer isso. A gente chama de pagamento avulso, ou seja, o Bruno passou em um trecho, ele não tem ali o pagamento automático, a tag, ele vai ter que entrar num ambiente daquela concessionária, seja um aplicativo, seja num website, para fazer o pagamento. E se não fizer? Se não fizer, você tem ali um prazo, período ali. Um período para fazer esse pagamento, hoje de 30 dias, e depois desse período você está sujeito ali a uma multa por evasão. Mas o que eu me questiono é em relação à inadimplência. A inadimplência, eu imagino que, pelo menos nos testes das rodovias que tem no Brasil, com o Free Flow, como é que está a inadimplência? A gente fez um primeiro... Gente que passa e não paga. Perfeito. Acho que esse é um dos grandes temas, né? A inadimplência, no primeiro trecho, que foi o trecho teste que a gente rodou, ali no trecho da Rio Santos. Rio Santos, da CCR, né? Foi exatamente ali, né? E a gente aprendeu muito com aquele piloto, né? E uma das coisas foi a estabilização ali da inadimplência. Então ela começou alta, até um pouco preocupante, e depois, com a própria acomodação daquele entorno, né, os veículos que utilizam aquele trecho, ou por adquirirem a tag, ou por aprenderem
a fazer ali o pagamento avulso, isso acabou assim chegando num estado de bastante normalidade. Hoje você tem uma inadimplência, vamos dizer, aceitável, mas ela é alta ainda. Ao passo que, quando você tem a tag, você tem inadimplência zero, né? Toda a parte de garantias fica a cargo das empresas que operam, né? No caso, a Veloy. Então, isso é muito importante. Agora, estabiliza também porque são trechos muito controlados. Acho que a grande prova de fogo vai ser agora no início do ano que vem. Primeiro trecho ali da Ayrton Senna, entre São Paulo e Guarulhos. Ali a gente olha com atenção, porque vai também mostrar para a gente muita coisa. E ali vai ser uma proxy de como esse sistema novo vai se comportar, né? Vamos observar. Os pedágios vão desaparecer no Brasil a curto e médio prazo? Olha, curto prazo, acredito que não, do jeito que ele é, porque as concessões são contratos longos, né? Então, hoje o que você tem já vamos dizer, uma facilitação para que novas concessões elas entrem no modelo do Free Flow. Mas isso a gente está falando de novas concessões. As concessões atuais, elas levam um tempo ainda para se adaptar. Mas e a médio prazo? A médio prazo, sem dúvida alguma. Eu acho que o Brasil, eu acho que daqui a 5 anos, não mais que isso, você vai ter já uma estrutura rodoviária bastante já ampliada em relação a esse modelo do Free Flow. Não tenho nenhuma dúvida. É isso que a gente está falando, né? Começou com um teste na Rio Santos, né? Você passa, não tem cancela, tudo feito pela tag ou pela placa do carro e, evidentemente, que as concessionárias vão expandir isso, né? É um teste. Esse teste foi bem sucedido? Foi muito bem sucedido. Os números são muito bons, muito interessantes em todos os aspectos. Acho que no aspecto da acomodação da inadimplência, no sentido a gente aprendeu com a comunicação, como é que o usuário das vias ele pensava. Então, muita gente no início estranha, pensa que aquilo ali é um pórtico de radar, por exemplo, então desacelera. Até porque o setor todo manteve em inglês as duas palavras. Exato. Free Flow, né? Hoje, se você falar algo diferente disso, as pessoas não entendem. É igual a tag, né? A tag virou um negócio. Você fala tag, se você falar o adesivo de por isso que pagamento eu quis falar automático, desde o início deste bloco em tag, porque a audiência vai já entender sabe o que é. né? E o Free Flow virou uma palavra fácil. As pessoas já começam a entender o que é Free Flow, tanto é que a gente nem briga mais com o termo. É Free Flow. Falava muito, passagem, livre passagem, né, o pedágio sem cancela, mas aí é longo. Então, acho que agora você já tem sinalização própria, né? O Senatran, agora em outubro, lançou aí divulgou uma nova resolução que dá mais clareza para o sistema, inclusive com comunicação já definida, etc. Então, é um processo evolutivo, mas acho que eu não tenho dúvida nenhuma que ele vem para ficar. O André, você é um economista de formação, começou a carreira na auditoria, só que ao longo da sua trajetória profissional, você tem vários cargos, sempre praticamente de liderança, no marketing, até chegar ao cargo de CEO aí de uma empresa de pagamento de mobilidade, que é mais do que isso, que está expandindo a operação. O que você acha que foi determinante para essa sua ascensão na carreira? Olha, minha trajetória é uma trajetória meio camaleão, assim. Você falou ali de auditoria. Que auditoria? E a gente conversava um pouquinho aqui antes de começar o programa. Eu sou de uma época que a gente estava ali na universidade, você olhava ali os anúncios de jornal no mural e você ia para o primeiro que te aceitava. Então, assim, tinha um charme ali, auditoria, esse negócio todo na época, e eu me aventurei por isso. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Logo, eu me interessei pela carreira bancária. Eu fui trainee do Banco Nacional, Instituto Banco Nacional. Muito boas recordações dessa época. Depois eu participei de um conjunto de fusões e aquisições de todos desses bancos, né? Estive no Unibanco, depois estive no Citibank por 2 vezes. Fiz uma carreira um pouco mais longa
entre Bank Boston, Bank of America e depois, mais tarde, Itaú, né, que foi um processo ali de aquisições. Passei entre Brasil e Nova York, ali nos Estados Unidos, 4 anos na BlackRock, né, que me deu também um calo ali de essa parte mais internacional, equipes multifuncionais, internacionais, né, você olhar vários países, né, uma coisa dentro da coisa nervosa do mercado financeiro, implantação de ETFs, eu olhava a América Latina toda. Então, assim, marketing foi muito característico, né, na minha carreira. Eu realmente fui dirigente de marketing durante muitos anos, mas eu passei por várias áreas. Back-office, seguros, a parte de operações, mesa, área corporativa, seguros. Então eu posso dizer que eu tenho ali uma passagem bem... Essa variedade de funções, de cargos, né, e de setores mesmo, ajuda o teu trabalho atual? Ajuda muito. Eu vou te confessar uma coisa, Bruno. Ajuda no sentido da ambidestria, né, de você conhecer mesmo como que as coisas funcionam, não importa se banco, qualquer tipo de empresa, você conhecer ali a totalidade do serviço é muito importante. Essa questão, eu passei algum tempo, acho que um tempo muito emblemático na minha carreira com tecnologia. Eu peguei aquela virada de chave ali, 96, 97, com o advento da internet, então participei ativamente do projeto de virada dos bancos para um modelo de internet. Então, muito cedo, eu me influei e passei a ser um entusiasta de novas tecnologias. Então, acho que foi um misto. Marketing por, acho que, paixão, tecnologia também é algo que sempre me motivou. A questão de multifunções te dá essa destreza e tal, te prepara ali na tua capacidade de se adaptar, né, a diferentes realidades. Então, acho que a minha carreira foi muito moldada por isso. E eu sempre fui um cara que, eu costumo dizer, eu sou até hoje um executivo empreendedor, né? Todas as empresas que eu trabalho como executivo, eu tenho um quê de empreendedor. Mas isso é ótimo você falar, porque quando eu falo de empreendedorismo, eu falo muito de empreendedorismo nos programas, todo mundo pensa imediatamente em montar um negócio. Não. Eu falo, gente, assim, é isso, mas também pode ser outra coisa, que é empreender dentro de uma empresa. E eu queria que você explicasse, porque isso é legal você falar. O que é essa definição sua? Como é que é empreender dentro de uma empresa? Pois é, eu tenho algo que eu acredito muito, que é o espírito de dono, né? Então você não precisa ter sua empresa. Acho que você pensar com a cabeça de dono já é um exercício fantástico. Você pode ter vários empregos dentro de uma empresa. Eu já fiz vários papéis dentro da mesma companhia, né? A sensação que você tem é que você está mudando de trabalho. Isso é absolutamente saudável, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que você me perguntava, né? Acho que tem algumas características. Eu acho que a disciplina, você ter noções jurídicas, né, legais, a parte de psicologia é muito importante para saber lidar com pessoas, né? E essa cabeça do empreendedor. Qual que é a cabeça do empreendedor? Não se contentar nunca. Então, é um inconformado com o resultado. É a cabeça do empreendedor. É um inconformado e tenso, no bom sentido, né? Com o que pode disruptar o teu negócio. Então, isso é característico do empreendedor, importantíssimo para o executivo, dizer, olha, você pode ser disruptado ou pela regulação ou pela tecnologia, né? Então, você tem que estar muito atento a esses movimentos. Tecnologia, sem dúvida nenhuma. E a gente fez uma coisa que eu acho que tem um certo ineditismo, vamos dizer assim. A gente colocou agora na Veloy o conceito de garagem, que é uma coisa que eu acredito muito como empreendedor. É o garagem? É startup, o modelo startup? Não, é um grupo de pessoas dentro da companhia cujo objetivo é destruir o próprio negócio. Eita, aí, dentro de uma lógica... Fogo ainda. É destruir ideias, destruir projetos, o que é? É destruir paradigmas. Tá? Então, eu vou te dar aqui claramente o exemplo. A tag. Né? A tag é absolutamente disruptável.
né? Ela é efêmera, é uma tecnologia. Então, tem um grupo de pessoas ali cujo objetivo é destruir a própria tecnologia da tag e substituir essa tecnologia por outra coisa, olhando o futuro. Então, eu acredito muito nesse papel do líder empreendedor, que é quem puxa pessoas, que você cria ali um ambiente de confiança e de estímulo, mas ao mesmo tempo você cria futuros, você permite criar futuros possíveis ou prováveis a partir de dentro da própria companhia. Porque se você não faz por dentro, alguém vai fazer isso, né? Então, um concorrente, uma nova. Exatamente. Uma empresa que não precisa nem estar no teu, vamos dizer assim, espectro de concorrentes diretos. Pode ser alguém que nem faça parte, por exemplo, dessa indústria de mobilidade, mas detém tecnologia e age para disruptar. Então, a gente tem esse núcleo duro ali, exatamente para você criar disrupção por dentro, né? Um conceito aí, já puxando aqui meu lado economista, até o Schumpeter, que é um economista ali muito importante, né? Já colocava ali a destruição criadora, é mais ou menos esse conceito, né? com algumas diferenças ali, óbvio, que a gente aplica aí com essa cabeça do empreendedor. É muito legal você falar isso, porque tem muita gente que só pensa ali que o empreendedor é montar um novo negócio, e é muito além, né? Essa palavra aí é muito abrangente. Deixa eu voltar para a companhia. A gente iniciou o bloco falando da origem de vocês, da gênese da Veloy, que é a tag, né? Que é pagamento e tal. Só que vocês têm expandido. Sim. Eu até posso falar que vocês têm expandido muito em pouco tempo, porque são 5 anos de companhia? 5 anos. 5 anos de companhia. E um dos grandes braços de negócios que virou é o gerenciamento de frota, é isso? Exatamente. Como é que vocês... É importantíssimo esse braço agora. Muito importante. E legal você ter tocado nisso, né? Porque esse era uma ideia antiga que eu tinha, né? Então, em 21, antes de assumir a Veloy, eu tive por 7 anos dentro da Alelo, né? A gente usa... E onde tudo começou, né? Foi onde tudo começou. A Alelo, o grupo ali, tanto o Bradesco quanto o Banco do Brasil, tem a Alelo ali também, além dos negócios de benefícios e tal, como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, para essas novas iniciativas. Então, o cartão Elo saiu dali, a própria Livelo, né, a empresa de Deloitte, saiu dali, e com a Veloy não foi diferente. Eu passei por 7 anos dentro da Alelo, foi minha primeira passagem dentro do grupo, e eu, como responsável pela área de negócios, eu já tinha, né, iniciado esse movimento com frota e mais à frente frete. E o conceito que eu acreditava muito quando eu assumi lá era unificar todos esses negócios voltados a transporte, mobilidade, logística, sob um único guarda-chuva da Veloy. E foi isso que aconteceu. Hoje, depois de 5 anos, então, uma companhia muito jovem, a gente já tem posso falar aqui, quase 3 milhões de clientes na parte de mobilidade. A gente deve fechar agora 2024 algo em torno de 7 bilhões e meio de volume movimentado nos 2 negócios. De volume movimentado. Mas hoje o negócio para empresas, né, gestão de frota e todos os serviços que orbitam a parte de gestão de frota, gestão de abastecimento, telemetria, toda a parte de controle de notas fiscais, serviços, seguros atrelados, a parte de frete, vale pedágio obrigatório, isso significa 60% da nossa receita e é o caminho ali mais promissor que a gente tem. Porque o Brasil, Bruno, eu falo isso com propriedade, o Brasil é uma tríade, né? Asfalto, caminhão e diesel. Então, o transporte rodoviário no Brasil é muito importante, muito carente também, né? Então, é um mercado potente, margens muito boas, né? Uma regulação estável. Então, a gente tem uma confiança muito grande ali que a nossa completude ali de produtos e serviços vai cada vez mais ser muito aderente aí para as necessidades desse segmento. Então, fico imaginando, André, vocês, né, uma empresa como vocês têm o dado de todo mundo, porque onde você anda,
você sabe, o André está sabendo. Né? Se eu sair da minha casa, entrar no estacionamento de um shopping, sair do estacionamento do shopping, ir na padaria, viajar até determinada cidade, vocês estão sabendo de tudo, de tudo. Sim. Perigo, hein, senhor André? Sem dúvida. O que vocês fazem com os dados dos clientes? Então, primeiro, eu acho que, princípio, né, tem toda uma política de cuidado com esses dados, de tratamento desses dados, etc. Né? A gente usa muito o Data by Design, que assim, todos os produtos que são concebidos ali, inclusive esses disruptivos, vamos dizer assim, do garagem, eles são feitos entendendo o dado na gênese, na concepção do produto. Então, isso faz com que estejam em linha com o LGPD, com todas as políticas e que o dado seja entendido por perfil do cliente e, possivelmente, ele pode ser empacotado com essas garantias de segurança. Então, por exemplo, um estacionamento de shopping, né? Quando você entra a pé no shopping, o shopping não te rastreia, não vai saber quem você é. Ao passo que o veículo, quando ele é tagueado e você entra num shopping center, você sabe o horário de frequência, baseado nos seus dados, você sabe fundamentalmente qual é o teu perfil de compra, que tipo de coisas você frequenta, dependendo do tempo, por exemplo, de permanência no pátio daquele shopping. Então, existe uma série de dados, seja em estacionamentos, em postos de combustível, em oficinas mecânicas, nas praças de pedágio, que, variando ali por perfil de cliente, eles podem ser utilizados da melhor maneira possível. E a gente já está fazendo um trabalho muito interessante ali, vamos dizer, com esse empacotamento de dados como parte da nossa oferta de valor. Eu imagino. Ô, André, tem uma definição que eu gostei muito, que é uma autodefinição sua, que eu até vou compartilhar com a nossa audiência. Você diz que é apaixonado pelo Brasil, por pessoas e por boas causas, amante das artes, entusiasta do conhecimento, eterno aprendiz e colecionador de relacionamentos. Isso tudo define o André? O que mais define você? Poxa, essa foi profunda. É isso mesmo. Eu devo ter escrito isso... Não, profundo é o que você escreveu. Pois aí. Isso é uma excelente... É um tremendo... Você tem muitos interesses, na verdade. Você é um homem de muitos interesses. Eu tenho. E assim, acho que você falou bem. Acho que um dos meus maiores interesses é transformar pessoas e transformar empresas. Eu posso dizer assim, eu sou um status quo changer, vamos dizer assim. Eu gosto de mudar o estado das coisas. Eu gosto do pensamento lateral. Eu não sou um seguidor de manada. Eu acho que eu gosto do que é disruptivo, é diferente, são caminhos alternativos, pensar na jornada das pessoas, o que é importante para as pessoas. Eu penso muito, Bruno, em como eu transformo quem trabalha comigo, em como eu crio coisas relevantes para a sociedade, vamos dizer assim, além de estar ali, ganhar dinheiro, claro, a gente quer remunerar o acionista e tal, mas eu quero devolver coisas relevantes. Então, isso para mim é muito, muito importante, isso é muito marcante. E eu acho que quanto mais destreza você tem, né, usei a palavra no começo aqui, uma trajetória camaleônica, mas eu sou uma metamorfose ambulante mesmo, né? Eu acho que eu absorvo coisas legais de pessoas que foram importantes na minha vida, eu procuro aplicar isso, uma liderança humanizada, melhorar as pessoas, porque tem gente que... Vamos falar, você falou aí duas palavras aí, liderança humanizada, o que é isso? Para simplificar, eu acho que assim, você pode ser pragmático, você deve ser eficiente, entregar valor para o acionista, para a sociedade, fazer tua empresa crescer, ser um executivo empreendedor, mas ao mesmo tempo fazer tudo isso com leveza, com humanidade, com afeto, com espírito coletivo, melhorando as pessoas que trabalham com você, deixando legado, criando propósito nas pessoas. Acho que nem todo mundo tem propósito. Se você não achou seu propósito, você é um fracassado. Nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ter, assim, amor ao seu ofício. E quem acha propósito, excelente, melhor ainda, né? Mas acho que
boa parte das pessoas está em busca de um propósito e está tudo bem. Então, ser o catalisador disso, dessas coisas todas, para mim é muito importante. E para fazer isso, aí eu vou usar aqui a expressão do Raul Seixas, assim, é ser uma metamorfose ambulante mesmo. É você não ter ali, vamos dizer, unicidade onde você absorve conhecimento, você olhar tudo, né? Você ser um eterno aprendiz do mundo, você ser um leitor. Eu adoro, né, literatura, eu procuro ler coisas que não têm a ver com o trabalho, procuro ver coisas e as artes, muito importante, para criar essas conexões, né, diferentes no cérebro, várias ideias e tal. Eu ia perguntar para você o que você faz nas horas vagas, mas você deve fazer muita coisa, né? Porque são muitos interesses que a gente está vendo aqui. Você sabe que isso até me dá uma coisa, eu quero fazer tanta coisa e eu não posso fazer tanta coisa. E eu te confesso, quando eu tenho tempo livre, eu estou tão ali estafado, então eu procuro fazer coisas diferentes. Porque coisas diferentes acho que te relaxam. Então o que me relaxa hoje e me desperta criatividade? É a leitura, mas não livro de autoajuda, essas coisas. Leitura, romances, né, coisas ali leves, futurologia, coisas assim, né, ficção científica e tal. Eu gosto muito dessas coisas, biografias e tal. A pintura, o desenho. Mas você pinta? Eu pinto. Eu adoro. Eu venho de uma família de diplomatas e artistas, né? Então, minha mãe é artista plástica, meus tios são artistas plásticos, minha filha tem um talento gigantesco. E isso tudo porque é pai de dois, né? De uma não é pré-adolescente ainda, é criança. Né? Uma criança. Você é pai da Helena e você é pai do João. A Helena já é uma mini artista, o João está procurando ali o espaço dele, mas é um amante dos esportes, tem ali outros interesses, eles são bem diferentes. A minha esposa trabalha com gastronomia, eu tenho uma paixão ali, lógico, eu não sou profissional, mas eu adoro cozinhar para relaxar. Né? Então, acho que são essas coisas ali que te colocam no eixo, sabe? Então, é uma variedade de coisas ali que eu acho que me completam muito. Se fosse elencar uma pessoa, uma referência na sua vida, na sua profissão, vamos falar só de um, viu? Quem seria? Só de um. Para sair ali do lugar comum, porque a gente fala de personagens e tal, eu vou citar um executivo dos meus tempos de BlackRock, quando eu trabalhava lá fora. Ele é um dos fundadores da BlackRock, é o presidente da empresa. Na época era o portfólio manager, você imagina uma empresa com 11 trilhões de dólares de ativos sob gestão, como é que é a vida desse cara? Teve uma frase num treinamento, uma vez, que isso me marcou muito. Ele tinha esse espírito humano, né? Não menos pragmático, mas muito humano. E ele dizia assim, olha, eu talvez tenha uma vida tão atribulada quanto, né, muitos de vocês, muitos grandes executivos do mundo e tal. Mas mais do que a minha, eu duvido. E eu nunca me ausentei em um ensaio da minha filha, em uma peça de teatro do meu filho. Acho que a filha fazia balé e o filho fazia artes dramáticas e tal. E eu me orgulho muito disso, e eu tenho isso com um valor na minha vida. E eu carrego muito essa referência, que acho que da pessoa e do profissional que ele para mim. Então, assim, não posso reclamar de falta de tempo, não tem falta de tempo. Eu acho que aqui é disciplina, organização e um olhar atento para aquilo que é importante. E eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de separar o essencial daquilo que é supérfluo, tanto nas empresas quanto na nossa vida, né? E focar naquilo que realmente tem valor. Muito bem, nós conversamos com André Turqueto, CEO da Veloy, num papo delicioso. Obrigado, viu? Pô, Bruno, te agradeço muito, viu? Adorei Obrigadão. o papo. Obrigado aí. Pô, prazer. Prazer é nosso, viu? E a gente volta em instantes com mais um bloco aqui no Show Business. Minuto CCR é um oferecimento CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Aqui no Show Business a gente está sempre mostrando como o empreendedorismo pode melhorar a vida das pessoas, né?
Mas quando o assunto é melhorar a vida de milhões de brasileiros, aí não é para qualquer empresa, é para gigantes como o Grupo CCR. Há 25 anos trabalhando para melhorar a vida das pessoas através da mobilidade, a CCR é um exemplo de liderança no setor. E não só isso, é também um exemplo de excelência na prestação de serviços. Com mais de 3.000 quilômetros de rodovias, 17 aeroportos no Brasil e 3 no exterior e 130 estações de trem, metrô, VLT e barcas, hoje o Grupo CCR é a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do país. Mas para eles, ser gigante é mais do que estar sempre crescendo, é estar sempre melhorando. Exemplo disso é a CCR Via Lagos, a estrada que faz a ligação da região metropolitana do Rio de Janeiro à região dos Lagos, considerada a melhor rodovia do Brasil. Já a linha 4 amarela do metrô de São Paulo, operada pela Via 4, foi a primeira linha da América Latina a utilizar o sistema driverless, que permite operar os trens à distância, oferecendo um serviço mais eficiente e com intervalo menor entre as viagens. Outro exemplo é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, considerado o melhor do Brasil na avaliação dos passageiros. Sem falar, é claro, que a operação é também a mais sustentável e a primeira do país a atingir a neutralidade na emissão de carbono. Esses exemplos e tantos outros movem a CCR e os seus 17.000 colaboradores, todos os dias há 25 anos. Parabéns, CCR! Gigante o trabalho e a contribuição de vocês, viu? CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Nós estamos de volta com o Show Business. A Engie, de origem francesa, está no Brasil há mais de 25 anos, com sede em Florianópolis, em Santa Catarina. Se no mundo o grupo emprega 96.000 profissionais, no Brasil são 2.600. É a maior empresa privada de energia do país e está listada na B3, a Bolsa Brasileira. E o presidente da Engie Brasil é o economista Eduardo Sattamini, o nosso convidado de hoje no Show Business. Eduardo, brigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Veio quase direto aí de Florianópolis, né? Porque você fica baseado lá, né? É isso aí, Bruno. Vim de Florianópolis hoje, especialmente o seu programa. Muito bem. Muito feliz em estar aqui. Privilégio, nós também estamos, viu? Olha só, Eduardo, com ondas de calor cada vez mais frequentes no mundo, e o Brasil passa por isso neste momento, e, consequentemente, muitas falhas no fornecimento, quais são os desafios para o setor elétrico hoje? Bruno, são muitos desafios, né? Primeiro, para atender essa necessidade de energia demandada pelo ar-condicionado, né, pelo calor, né, a gente precisa ter fontes flexíveis, que elas possam atender o sistema no momento que ele precisa. E passa aí o primeiro problema que a gente vive no setor. A gente tem vivido um crescimento muito grande na oferta de energia renovável não despachável. O que é isso? É aquela energia que eu não posso ligar e desligar a planta que gera energia no momento que eu quero. São elas as eólicas, as solares e a geração distribuída solar também, que está no telhado das fábricas e das casas das pessoas. Então, esse é o primeiro problema que a gente enfrenta. Nós precisamos ter fontes despacháveis. Que fontes despacháveis nós podemos ter? Nós podemos ter
hidrelétricas, que você tem a reservação no reservatório e você pode despachá-las no momento oportuno, né? E essas estão sendo deslocadas e desvalorizadas pelas fontes renováveis que têm prioridade no despacho. Então, primeiro problema, valorização da flexibilidade de despacho das nossas fontes é um deles. O segundo problema é que você precisa ter um sistema robusto de transmissão, distribuição e de geração que seja investido e que seja desenvolvido à medida da sua capacidade de geração de riqueza para a economia. Hoje a gente tem um contingente, um grupo de subsídios muito grande no setor elétrico. E isso encarece a tarifa para o consumidor, né? E isso, obviamente, tira a competitividade da indústria brasileira, encarece a nossa cesta básica e gera inflação. E ela não tem a renda e o retorno adequado para a economia. Mas esse subsídio que você está falando são para todas as empresas de energia ou são para determinados negócios do setor de energia? O subsídio está espalhado da mais diversa forma, né? Nós temos subsídios ao fio, né? Ou seja, empresas que pagam um menor custo de transmissão para poder servir o sistema, é o caso das fontes renováveis. Esse subsídio está por cair, mas você tem subsídios hoje para fontes fósseis, como, por exemplo, você tem subsídio para o carvão. Você tem subsídios para geração distribuída. Geração distribuída é hoje um grande problema que nós temos no setor elétrico. Por quê? Porque ela deixa de pagar a tarifa de distribuição, deixando essa conta para aqueles que permanecem consumidores das distribuidoras. Então, isso é um exemplo... Para a população em massa, né? A população. Quem está pagando é a população em massa. Um exemplo que eu gosto de dar é a pessoa física que tem pessoa de posse, que tem uma casa de campo, em algum condomínio de luxo aqui no interior de São Paulo, e ele tem na casa dele, no apartamento dele, na Vila Nova Conceição, o consumo. Ele pode gerar energia no telhado solar do seu sítio, né, da sua casa de campo. Ele pode consumir na Vila Nova Conceição e ele, como ele faz o offset, né, a compensação de energia de um lugar para o outro, ele não paga pelo sistema de transmissão, mesmo que ele gere num lugar e consuma no outro lugar. Então isso aí virou um problema para o... É um problemão, né, porque na verdade isso é um efeito Robin Hood às avessas. O rico pode fazer esse tipo de sistema e ele vai deixar a conta para quem? Para aquele pobre trabalhador que mora no bairro pobre e não tem condição de ter um painel solar. A solução poderia ser todo mundo ter um painel solar? Não, não é por aí. A gente precisa que todo mundo pague o sistema à medida do seu uso. Então essa hoje é uma das grandes bandeiras que a gente... Mas será que tem solução a curto prazo, isso que você está falando? Porque um dos problemas é justamente essa quantidade de subsídio que tem no país, né, no setor. Tem solução no curto prazo? Tem solução no curto prazo, desde que os nossos legisladores entendam isso como um grande problema, né? A gente tem tido uma certa dificuldade hoje no ambiente político de conseguir levar essa mensagem, mas eu tenho absoluta certeza que o Executivo e os líderes do nosso Legislativo vão prestar atenção a esse assunto. Nós temos hoje um projeto de lei da offshore que está cheio de emendas que visam a manutenção ou a criação de novos subsídios, e eu tenho absoluta certeza que nesse início do ano legislativo, tanto o Executivo quanto o Legislativo vão atuar para que esses subsídios não permaneçam, que esses subsídios sejam, à medida do possível, eliminados e que a gente tenha um ambiente mais saudável de negócio, onde a competição entre as diversas fontes seja a mola mestre do nosso setor. Vocês têm vários negócios no setor de energia, a ENGIE, aqui no país. Quais são os principais? Como é que vocês vendem o business? Qual que é o business de vocês? Os nossos dois grandes business são, geração de energia, que é a nossa origem. Nós éramos um puro gerador até 2016, quando a gente olhou a oportunidade de entrar também
num negócio adjacente que era a transmissão de energia. Participamos ali dos primeiros leilões, ganhamos o leilão, compramos uma outra linha para ser construída, efetuamos a construção, né? Então hoje são 2 grandes negócios de energia elétrica. Geração, e aí a geração ela se dá por hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, né? A gente já teve geração a carvão e nós completamos esse ciclo, fechamos esse ciclo no ano de 21, então hoje nós somos a maior empresa brasileira de energia renovável, né? E a gente tem a transmissão. Essa questão do gás foi uma questão da transição energética, o gás como combustível da transição energética e alinhado com os business do grupo no mundo. Mas pode ser uma situação onde a gente permaneça, né, no gás, como eu te disse, participando da transição energética da indústria, ou a gente se concentre na geração de energia elétrica e na transmissão. Agora, o que o Brasil representa para os negócios da ENGIE no mundo todo, né? A gente falou que a sede está na França. Ok. O que o Brasil representa? O Brasil é o segundo maior contribuinte para os resultados do grupo no mundo. Só perde da própria França. A ENGIE está em quantos países? A ENGIE hoje está em 33 países. 33, quer dizer, tem uma relevância enorme, né? Tem uma relevância muito grande e ela representa ali alguma coisa entre, aí depende, obviamente, da taxa de câmbio, entre 13% e 15% do resultado do grupo. É muito relevante mesmo. Agora, vocês têm um projeto, Sattamini, com cidades, né? A minha questão é como deixar, eu vou voltar àquela primeira pergunta que eu abri o programa, né, sobre o que uma cidade como São Paulo, por exemplo, vive. Como deixar as cidades mais eficientes, mais sustentáveis, e aí eu estou falando da iluminação pública até a mobilidade elétrica, porque como eu falei, a gente está gravando esse programa direto da Avenida Paulista. Uma cidade como São Paulo, cai um temporal, desliga boa parte, por exemplo, dos faróis, dos semáforos dessa avenida ou dos arredores aqui, onde cai, na verdade, o temporal, né? Vamos lá. No caso aí de São Paulo, eu acho que um dos grandes problemas que ela tem, e aí nós não estamos nesse segmento que serve à sociedade, são as redes aéreas de distribuição de energia, né? Isso realmente é super caro, né? Seria um investimento muito grande para você enterrar todas as redes. Isso diminuiria muito o problema. A fiação. A fiação. Sim, a rede de distribuição, a fiação, ela está aérea, então qualquer problema que você tenha de uma queda de árvore, de uma tempestade mais forte, pode gerar um dano nessa rede aérea e interromper o fornecimento. Não é um segmento que a gente está, mas com certeza em algumas áreas mais críticas talvez fosse interessante que as distribuidoras tivessem o incentivo de enterrar essas redes de distribuição. A ENGIE tem quantas usinas pelo país? Hoje nós temos 72 usinas. Tá. Né? A maior parte da capacidade é hidrelétrica, algo em torno de 85% da capacidade hidrelétrica, e o restante se distribui aí nas renováveis não convencionais, eólica, solar e biomassa. Onde a gente vem crescendo em eólica e solar, que são hoje as tecnologias mais competitivas para o fornecimento de energia. Mas lembrando, são aquelas que a gente não tem a despachabilidade, ou seja, aquelas que a gente não tem a flexibilidade. Por isso a importância de manter saudável esse parque de energia hidrelétrica, porque ele é que dá a segurança, é ele que vai servir o sistema nos momentos de pico. Sattamini, você está há alguns bons anos no setor de energia, né? Como CEO, você está há quantos anos? 7 anos? 7 anos como CEO. 7 anos como CEO, foi CFO, enfim, está há alguns bons anos nesse setor, sabe bem como ele funciona. Nesses últimos tempos, quais as mudanças e tendências agora no comportamento do consumidor? O que mais mudou? Bom, o consumidor ele tem se
apropriado, né, da energia, ou seja, ele passa a ter controle das suas fontes, ele passa a se preocupar com o impacto do seu consumo na mudança climática, na mudança global. Então a gente vê uma tendência muito grande da busca por energia renovável, né, por consciência própria e às vezes por pressão até dos seus consumidores. Os nossos grandes consumidores são os consumidores de industriais e comerciais, né, que têm os seus clientes também na outra ponta preocupados com mudança climática. Então, que é por isso a gente tomou essa decisão de ser uma empresa 100% renovável, para atender o anseio dos principais clientes que nós temos. Exatamente. Qual que é a maior dificuldade de comandar uma empresa do porte da ENGIE Brasil e principalmente também nesse setor aí que você abriu o programa falando dos desafios que não é um desafio, são alguns desafios e desafios complexos pela frente. Bom, a gente é uma empresa que trabalha hoje em 17 unidades da federação, com realidades completamente diferentes. Vocês estão em 17? 17 estados, né? A gente tem usinas em 17 estados. E essa situação nos faz conviver com condições diferenciadas. A gente está em estados como São Paulo, estados ricos com infraestrutura, a gente está em estados outros do Norte e Nordeste com infraestrutura muito mais carente. Não só infraestrutura de produção, mas também de acesso à educação, à saúde da população local. E aí a gente enfrenta problemas até que são interessantes e gratificantes para nós, porque a gente ajuda a melhorar o IDH das regiões onde a gente está inserido. Porque vocês empregam. Porque a gente emprega, porque a gente tem programas sociais, a gente tem programas ambientais, a gente tem programas de geração de renda. É o lado ESG do nosso negócio que também é gratificante, né? Porque você muda a região e você muda a economia ali de uma região, né? É isso aí. Quer coisa melhor do que fazer a vida das pessoas mudar por bem? Não tem, né? É verdade. Agora, Sattamini, você sai muito do escritório lá de Florianópolis? Bom, você veio para São Paulo para esta entrevista. Agora, você sai por esse Brasilzão aí, vai para o Nordeste, para o Norte, para o Sul? Saio bastante. Eu tenho que estar sempre nas regiões, sempre onde a gente opera. Na semana retrasada, um pouco antes do final do ano, eu tive em Assuruá, no interior da Bahia. No mês anterior, eu tive no Rio Grande do Norte, na nossa obra de Santo Agostinho. Semana que vem, vou estar em Minas Gerais, vou visitar a nossa usina de Miranda. Então, sim... Quer dizer, você conhece como poucos aí o Brasil mesmo, hein? A gente tem que estar presente. Agora, e quais as conclusões dessa variedade de regiões que você vê localmente mesmo, quando você está na Bahia, quando você está em Minas Gerais? Quais são as conclusões desse Brasil que você vê? Bom, primeiro, como falei, a gente ainda tem muita carência em muitos lugares. Mas eu quero olhar pelo lado positivo. A gente também tem gente trabalhadora, querendo melhorar, querendo fazer as coisas da melhor forma possível. A gente tem que ajudá-los a conseguir superar seus problemas e efetivamente prosperarem. Você tem uma trajetória que, vamos chamar, não é talvez tão comum, porque você é um economista de formação. Muita gente no setor e em empresas tem muito engenheiro. Eu recebo aqui nessa cadeira do Show Business muito engenheiro. E eu vou fazer a pergunta inversa, porque eu costumo fazer a pergunta: por que tem tanto engenheiro na liderança de empresas brasileiras? Qual é a vantagem de você, como economista formado em economia, comandar uma empresa desse porte, uma empresa de energia? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do engenheiro antes e depois eu chego no economista. Eu sou de uma família de engenheiros. Ah, você sabia. Tem que ter um engenheiro, viu? O meu pai você é de uma família de engenheiros. Meu pai era engenheiro, meu irmão entrou para a PUC do Rio de Janeiro fazer engenharia, se formou em engenharia. E você não foi para engenharia? E eu falei, bom, eu vou ser diferente, Eu vou fazer alguma coisa diferente.
E aí fui fazer economia, que também é um curso bastante forte na PUC. Eu morava muito próximo da universidade, muito forte tecnicamente, né? E isso também me deu todo o pensamento sistêmico que é inerente aos engenheiros que lideram as empresas brasileiras. E daí eu acabei sempre trabalhando em empresas que, de alguma forma, o conteúdo de engenharia e o contato com os engenheiros era muito grande. Então, eu diria que eu sou um economista que tem uma cabeça de engenheiro. Né? Tem, pelo que você está falando, tem mesmo. Você falou de Rio de Janeiro, né? Você nasceu onde? Eu nasci no Espírito Santo. No Espírito Santo, morou no Rio de Janeiro? Me criei no Rio de Janeiro. E agora está... Há 14 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Quer dizer, você gosta do mar mesmo, você só renegou a sua origem mesmo capixaba, né? É isso. Mas você sempre conviveu com o mar, né? Sempre convivi com o mar. Sempre surfou? O que foi? Isso, desde os 9 anos eu surfo. Né? O que você gosta de fazer nas horas vagas, Sattamini? Olha, surfar? Eu gosto de surfar, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de estar com os meus filhos, é óbvio. Eu esquio de vez em quando, né? Eu gosto de esquiar também, aprendi a esquiar pequeno. São os esportes que eu acabei criando na minha vida. Mas no dia a dia, o que a gente faz mesmo é acordar cedo, fazer um pouquinho de ginástica para manter o tônus muscular e, trabalho. Ir para o trabalho. Agora, você, evidentemente, com essa trajetória mais do que bem sucedida, na sua avaliação, quais são os fatores que você considera determinantes para uma trajetória aí de sucesso? Bom, meu pai sempre falava que Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Então eu acho que trabalhar, o esforço faz a diferença. Quando você vai conversar, você vê tanta gente inteligente, porque às vezes essas pessoas tão inteligentes não progridem. É porque talvez não tenham colocado o nível de esforço, o foco adequado. Então eu acho que a primeira coisa é isso. Segunda coisa é cuidar das pessoas. Cuidar, ter vontade de fazer o bem para as pessoas que estão próximas a você. E isso faz também uma grande diferença da sua aceitação no seu ambiente de trabalho, da sua aceitação na sociedade. Eu acho que esses são 2 grandes fatores. O resto decorre daí. E o que é determinante para você contratar ou promover um profissional? Assim... Seus funcionários estão te assistindo. Eu sei. Tem muita gente querendo ser promovida, se tem mais de quase 3 mil profissionais aqui no Brasil. Aí, quando você fala de funcionário, você está falando de vários aspectos. E aí eu acho que para você ter uma equipe vencedora, você tem que ter uma equipe diversa. Né? Aí a diversidade vem, obviamente, a que está na moda, e mais em voga é a de gênero, né? E a gente tem trabalhado para isso, tem cada vez mais mulheres em posições gerenciais na companhia, mas também a diversidade de formação religiosa, racial. A gente precisa ter um grupo diverso na companhia, de tal forma que com essa diversidade a gente tenha maior profundidade e maior representatividade. Com isso você vai fazer com que a empresa atenda melhor as necessidades que ela tem que atender, que são da sociedade, né? Quem são as suas referências na vida? E pode falar da vida e pode falar da profissão também. Sim, na minha vida sempre bom, meu pai, né, que foi um executivo self-made man, que me trouxe grandes ensinamentos. Qual foi o maior ensinamento dele? É o quem cedo madruga? Não, de ser uma pessoa... Deus ajuda quem cedo madruga? É uma, mas ser uma pessoa sempre correta, orientada para o bem, né, com muita ética e honestidade. Eu acho isso fundamental. Né? A gente ter a retidão ética é a tranquilidade que você tem de deitar na cama à noite e conseguir dormir de forma tranquila. Vai, às vezes, acordar por outros problemas, resolver problema técnico, porque a usina não está funcionando e você tem que atender a performance operacional. É um outro problema, é um outro tipo de sono que você perde. Mas perder o sono porque você fez alguma coisa errada não é uma coisa muito boa, né? Agora, um líder de sucesso. Você tem uma figura, pode ser brasileira ou pode ser estrangeira. Assim, eu diria que Catherine McGregor, que hoje é a nossa líder, né, é uma pessoa carismática, uma pessoa que tem cuidado com as pessoas, ela tem o caring, né,
se preocupa com o desenvolvimento dos seus colaboradores, está sempre buscando sair da zona de conforto. Eu acho que é uma líder inspiradora. Estou puxando o saco da minha chefe, mas é uma verdade, né? Muito bem, muito bem. O pessoal está perguntando, só para encerrar, sobre energia livre. Essa é uma pergunta que, na verdade, não é minha, viu? É o pessoal que nos acompanha aqui atrás das câmeras, que isso demonstra o interesse das pessoas realmente no tema e no setor. Sobre a sua avaliação aí sobre a energia livre. Bom, energia livre é energia vendida no Mercado Livre, né? É a pessoa que deixa de comprar a energia da distribuidora e passa a comprar a energia da geradora ou de uma comercializadora. Eu acho isso parte do empoderamento do consumidor. O consumidor que se torna um consumidor livre, e isso também é uma das bandeiras que a gente vem levantando, é a abertura paulatina do mercado, para isso empoderar o consumidor e tomar as decisões mais adequadas, mais certas para o crescimento do setor. Então, energia livre, hoje a gente tem algumas limitações, não é qualquer pessoa que pode ser, né? Você precisa ter um consumo mínimo, uma demanda mínima para você poder se tornar um consumidor livre, mas aos poucos o mercado está abrindo. A gente vem brigando para que ele se abra o mais rápido possível, inteiramente, para que as pessoas e o consumidor possam efetivamente exercer o seu poder. Hoje, se você quiser aprender mais sobre o Mercado Livre, pode entrar no site da Engie, a gente tem lá um tutorial e você vai poder, inclusive, se você saber se você está apto ao Mercado Livre e poder fazer cotações conosco. Obviamente, com outros, a gente sempre estimula a competição, porque a gente vai bater as ofertas sempre dos nossos concorrentes. Muito bem, você é um bom vendedor, viu? Bom vendedor. O bom senhor tem que ser um bom vendedor? Claro, no mínimo tem que ter simpatia, né? Eduardo Sattamini, presidente da Engie Brasil, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Show Business. Bruno, muito obrigado. E o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.